Já era pra eu ter gravado esse vídeo, mas eu estava esperando por um especial pra colocar dentro desta lista, porque se tornou um dos livros que eu mais, assim, gostei mesmo, que entrou pra minha lista de favoritos. E hoje o vídeo vai ser sobre a tag 50%. Eu fiz essa tag ano passado, só que eu não fiz no final do ano, mas tô fazendo esse ano, espero em dezembro fazer de novo. Que é nada mais, nada menos do que mostrar as leituras aí da metade do ano, por isso 50%. Sei que já passamos da metade do ano, afinal a metade do ano é em junho, então era pra eu ter gravado esse vídeo em junho, mas vida que segue. Antes da gente começar, claro que eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se você não é inscrito, curte esse vídeo porque já me ajuda muito. Bom, vamos lá, eu fiz uma lista aqui, em nono lugar, eu já vou falar aqui de um livro que eu li há pouquíssimo tempo atrás, que é do Gatsby, O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald, que foi um livro que eu li, mais um clássico pro meu projeto, que eu tenho muita vontade de ler vários clássicos, muitos livros que são conhecidos. Eu li rapidinho, é uma leitura muito boa, inclusive eu comprei na edição da Penguin, que é ótima também, mas eu deixei ele em último lugar porque foi um livro que foi bom, mas não me moveu tanto, não me comoveu, não me fez ficar pensando várias vezes, vários dias sobre essa leitura. Não que ele seja ruim. Então não vou falar muito sobre o Gatsby, porque tem um vídeo especial sobre ele. Em oitavo lugar, tem Relatos de um Gato Viajante. Esse livro estava dentro do meu projeto de ler livros que não são americanos, que não são nem brasileiros, mas que são de outra cultura. No caso, é uma literatura japonesa e foi um livro que ano passado uma galera tava falando. E desde quando eu vi o título, eu achei muito intrigante. Relatos de um Gato Viajante. Depois eu fui olhar a sinopse e aí eu vi que era sobre um gato que viaja por um tempo com o seu dono. E todo o livro é contado pela perspectiva dele, então eu achei muito legal. Aí eu comprei e eu li logo no início do ano. Foi uma leitura muito boa, foi uma leitura muito gostosa, que também me fez refletir bastante, porque é um gatinho que ele narra como um gato mesmo, assim, a vidinha dele, até que ele começa a viajar com o dono para alguns lugares. Então toda vez que ele viaja, ele tem umas experiências, ele tem umas reflexões sobre a vida e é muito emocionante. Inclusive o final me deixou um pouco com os olhos marejados. Vamos para o sétimo lugar dessa lista, que é o Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, que é da Jeanette McCarthy. Esse livro também foi muito falado no final do ano passado. Esse ano, no início do ano também, foi um boom, porque foi quase que uma autobiografia que ela escreveu, falando sobre a vida tóxica que ela tinha com a mãe dela e também a vida complicada que ela tinha como artista. Afinal, ela era atriz da série iCarly. Então, ela conta como ela chegou até o iCarly, como ela conseguiu aquele papel até os últimos dias, como tudo aconteceu e de como a vida de artista era, como ela era sugada, como as coisas aconteciam, como a mãe dela era uma pessoa muito complicada. O livro, ele deixa muito claro que quando os pais, principalmente no caso a história dela, a mãe, é uma pessoa que não alcançou os objetivos dela e coloca os objetivos dela na filha, as coisas começam a complicar. Então é mais ou menos sobre isso que o livro trata e a gente descobre muitas coisas da vida dela que eu achei muito interessante. Então se você não leu ainda e tem vontade, leia, vale a pena, é uma leitura muito boa, muito rápida e você entende um pouco. Eu curto ler biografias, eu acho muito legal você entender um pouco da vida das pessoas, sair um pouco dessa ficção, né, do que a gente costuma ler, pra conhecer outras vidas, saber como são outras vidas. Eu curto bastante. Na verdade, eu curto mais biografias do que livro não ficção. Assim, inclusive, é um ponto aqui em casa e também no canal, porque, tipo, eu quase não leio livros não ficção, porque eu tenho os meus motivos, mas eu tenho umas curiosidades. Às vezes eu olho, passo as páginas de algum livro, dou uma observada, mas eu tenho essa dificuldade. Então, quando a biografia me enche mais os olhos, eu tenho muito mais vontade. Então, esse livro da Jeanette foi um livro que eu gostei muito de ter lido, uma biografia que eu gostei demais. Inclusive, falando em biografia, eu tenho até vontade de ler aquele livro eu nem sei como é que é o nome do livro, mas é do príncipe William, acho que é do William. Tenho vontade de ler o livro dele, tenho vontade de ler o livro da Oprah também. Tá aí pra uma lista de livros de biografia que eu quero colocar em breve pra eu ler. Em sexto lugar fica o livro Um Homem Chamado Ove, que foi um livro que eu li também não faz muito tempo. Eu quis ler porque eu queria ver muito filme, só que aí eu falei, bom, se tem um livro, talvez o livro seja mais interessante. E realmente, tem muitas diferenças do livro e do filme. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal
sobre esse livro. Se você quer saber mais, eu vou deixar também um link aqui pra você seguir. Foi um livro muito comovente e quando se trata de histórias assim, de drama, eu já sei no que fim vai levar. Eu já sei que algumas coisas vão acontecer que vai comover a gente, né? Principalmente quando a história é de um idoso, de uma pessoa que já viveu muitas coisas, já teve muitas perdas e passa por situações um pouco solitárias, de umas coisas difíceis que ele sofre. Então, foi uma leitura muito boa, porém, é um livro que vai te fazer um pouco refletir e chorar, talvez. Então, se drama não é muito a sua vibe, talvez é melhor você pular. O filme e o livro são bem, assim, andam juntos e um pouco separados, porque tem coisas bem diferentes um do outro. Mas vale a pena os dois. Mais um livro que eu li, que tá em 5º lugar aqui, é Amores Verdadeiros. Esse livro tava no topo da minha lista quando eu tava começando a ler no início do ano. Eu tava gostando muito, eu gostei, na verdade. Eu dei 5 estrelas pra esse livro. Inclusive, se tornou, eu acho, talvez um dos livros melhores que eu li da Taylor Jenkins, porque fugiu um pouco daquilo que ela costumava escrever, que é sobre famosos. E a história dos personagens eu também fiquei muito envolvido naquilo, sabe? Eu achei muito adulto, eu gosto de histórias adultas, eu tenho uma dificuldade de encontrar livros que eu goste, que tenham histórias adultas, sabe? Sem tanta fantasia, sem tanta vida adolescente. Afinal, eu já passei disso, então eu não consigo me conectar tanto. Então, Amores Verdadeiros eu gostei muito, dei 5 estrelas, então coloquei nessa lista. Tava no primeiro lugar da minha lista, mas ele foi caindo, porque os próximos da lista aí você vai ver que são muito bons e que eu gostei demais. E que talvez você conheça, assim como o próximo que eu vou falar, que ficou em 4º lugar, que é Carrie, a Estranha, o livro do Stephen King, mais um livro que eu li. Todo ano eu acabo lendo 1 ou 2 livros do Stephen King. Dei até uma diminuída dos anos pra cá, porque antes eu lia só Stephen King, aí eu abri um pouco a minha mente pra poder conhecer outras histórias, outros autores, mas eu sempre procuro alguma coisa de Stephen King. Dessa vez entrei com Carrie a Estranha, inclusive foi um livro que a gente leu lá no grupo do Telegram. Também foi um livro de sorteio, quando eu completei 1000 inscritos aqui no canal. Eu sorteei um Carrie a Estranha lá no grupo do Telegram e foi muito legal, porque a gente trocou mais ideias sobre a história, sobre o livro, e entrou pro 4º lugar porque realmente é um livro bom, é uma história boa, assim como foram os filmes. Quase todos os filmes ali, acho que são 3 ou 4, salvo talvez o último de 2013, que eu só gostei mesmo dos efeitos especiais. Mas Carrie a Estranha eu dispensa tantas apresentações, porque é uma história que eu acho que todo mundo conhece, que é da menina que tem uns poderes telecinéticos aí. Então ela sofre bullying na escola, e aí depois ela, com o tempo, coisas vão acontecendo e ela decide se vingar de todo mundo na escola usando os poderes telecinéticos dela. É um livro pequeno, dá pra ler rapidinho, eu li bem rapidinho, então eu curti. Agora, esse top 3 aqui foram os meus livros que eu não errei. E desde o ano passado eu tenho escolhido muito bem os livros que eu leio, porque eu raramente me decepciono, de verdade. Então, nesses 3 aqui, eu decidi focar mais no nicho que eu gosto, no gênero que eu gosto, que é um thriller, que é um suspense, algo mais policial. E eu acertei, porque em 3º lugar aqui está o livro Vilão. Esse livro eu me arrependo de não ter lido antes, porque eu julgava muito a capa, eu achava a capa muito feia, muito sem noção. Me fez lembrar muito um livro que eu li e não gostei, que é Boneco de Neve, do John Nesbo, se eu não me engano. Foi um livro que eu não curti, eu não sei porque eu assimilei, não sei se foi por causa da capa, não sei. Mas eu fiquei postergando esse livro porque eu não queria, pra você ver como o livro, sim, ele é julgado pela capa. Pode ter sido um erro meu? Pode, mas eu como designer, eu acho que eu tenho uma licença poética pra falar sobre isso. Mas enfim, o livro é excelente, é um suspense com coisas, um pouco de ficção científica, é uma delícia o livro. Ele conta a história de 2 amigos que decidiram fazer um TCC, eles são médicos, eu acho que cursam medicina, e aí eles precisam fazer um trabalho de conclusão de curso, mais ou menos assim, e eles fazem dupla, e o trabalho é nada mais, nada menos do que comprovar que a experiência quase morte, sabe quando a pessoa, sei lá, sofre um acidente ou alguma coisa parecida, aí tem uma parada cardíaca, e aí ela é levada pro hospital, depois ela volta, ela é reanimada, então... É uma experiência... Dizem que existe uma experiência quase morte quando a pessoa passa por isso. Ela sofre alguma coisa. No livro, o que ela sofre é que recebe alguns poderes, superpoderes. E aí, eles decidem comprovar que isso realmente existe. Que os superpoderes existem quando a pessoa passa por experiência quase morte. Mas aí, como
fazer pra comprovar isso. Tire suas próprias conclusões aí. E aí, eles acabam travando aí uma briga entre eles, né? Uma caça do gato ao rato, praticamente. E eles saem fazendo atrocidades. Eu falo eles porque, tipo, o livro é isso. Você tenta descobrir quem é o vilão. Por isso o nome é o vilão, entendeu? São 2 personagens e você precisa descobrir quem é o vilão de verdade. Nossa, é excelente, de verdade. Olha, eu deveria ter lido isso antes. Eu sei que tem um 2, mas eu tenho receio de ler livros que tem continuações, de verdade. Eu acho que eu parei de ler sagas assim, porque eu acabo me decepcionando. Então, às vezes eu compro box com 3, 4 livros e eu leio só o primeiro. Talvez eu possa dar uma chance pra vilão, porque eu gostei muito. Eu nem sei qual que é o nome do segundo livro, mas enfim. Agora o top 2 está com Como Se Fôssemos Vilões. Eu panfletei muito esse livro aqui, tanto aqui como no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, pode me seguir, tem um link aqui embaixo. Lá eu compartilho as coisas mais em tempo real. Então, Como Se Fôssemos Vilões foi um livro que eu estava querendo ler há um tempo, desde quando lançou, na verdade, só que o livro nunca baixava o preço, estava muito caro. Aí quando apareceu uma promoção, eu fui lá e comprei. E aí eu li logo que chegou em casa. E eu não me decepcionei, porque realmente é um livro muito bom. Ele segue mais ou menos a linha de Como Se Fôssemos Vilões, porque é um livro tipo Dark Academia, né? É um thriller, é um suspense, é um crime que acontece no meio acadêmico. Você fica tentando descobrir quem é o assassino. No caso de Como Se Fôssemos Vilões, acontece na faculdade de teatro. São atores aí. Inclusive, eu me identifiquei bastante com essa história, porque eu já fiz faculdade de teatro, já fiz curso de teatro, já fiz muitas peças. Então, aquilo ali eu meio que entendi algumas coisas e fiz algumas críticas, lembrei de coisas péssimas que era o que acontecia na faculdade. É isso a história, e aí acontece um crime, um deles morre, e aí você tenta descobrir quem é o assassino. É mais ou menos isso. Gostei demais, então por isso tá no meu top 2, principalmente pelo fato de eu estar querendo ler muitos livros da Dark Academia. E aí acabei lendo 2 aí, nesse primeiro semestre. Aí foi aí que eu peguei o gosto pelo Dark Academia. Então, tipo, quando eu li o Como Se Fôssemos Vilões, eu descobri que aquilo era Dark Academia, eu logo procurei ler vilão, porque eu pesquisei. Inclusive tem um vídeo também aqui no canal falando de livros Dark Academia e o estilo Dark Academia. Se você não conhece, também vou colocar o link aqui embaixo, depois você dá uma olhada. E aí eu li esses 2 livros, depois eu comprei outros, inclusive vou até mostrar aqui agora. Comprei esses 2 livros aqui que também são Dark Academia. Esse aqui que é As Musas e o da Dona Tati, História Secreta. Esse livro é enorme, eu queria muito esse livro, desde quando eu descobri que ele tá no topo de livros da Dark Academia. Resumindo, se você gosta da Dark Academia, é um estilo que você curte, vai fundo, porque a maioria dos livros são bons. Agora, por último, que eu deixei aqui, e ficou por último, mas se tornou o primeiro da lista, e foi o último da minha leitura que eu terminei de ler essa semana, que foi... Tá até aqui, ó, tava no meu colo, porque eu terminei isso aqui, eu fiquei folheando, porque eu gostei demais. É A Paciente Silenciosa, também do Alex Michaelides, que é o mesmo autor de As Musas, por isso que eu comprei esse livro também. Mas já dizem que o livro não é muito bom, esse outro livro. Mas isso aqui, minha gente, isso aqui que é um thriller bem desenvolvido. Tudo bem que aconteceram algumas coisas que eu fiquei meio assim, mas isso aqui era o que eu esperava. Eu procurava tanto por esse livro, e por um livro com uma história assim, que quando eu encontrei, eu vou panfletar como os outros livros que eu tava panfletando. E eu não vou falar tanto desse livro, porque eu vou gravar um vídeo sobre ele, porque necessita de ter um espaço especial sobre essa história. Ah, gente, mas aí A Paciente Silenciosa não é um livro muito desconhecido, todo mundo já leu. Pode ser que todo mundo tenha lido, pode ser que já esteja old, pode ser que esteja old, mas pra mim não, porque eu acabei de ler e eu sinto a necessidade de falar dele. E até pra ajudar algumas pessoas, porque eu fiquei procurando no YouTube algumas resenhas pra ver se realmente era bom, porque eu tive alguns traumas ultimamente com livros de thriller, suspense, essas coisas policial, que foi feito tipo 2020 pra cá, e aí quando eu li, não era nada daquilo, e eu gosto muito de livros assim, então me decepcionar com esse gênero é triste, né? Bom, é isso, essa foi a minha lista, esses foram os meus lidos do início do ano até agora. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu possa ter te ajudado de alguma maneira a tomar a decisão de ler algum desses, se você tava querendo. E é isso, eu vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever no canal, tá? Também tem todos os links que eu deixei aqui, que eu falei no vídeo, vou colocar aqui nos comentários, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Fui!